Michael Marinho está atendendo você no telefone 3433-2528. Você liga para ele, explica o problema que ele vai escrever, tá bom? E aí vai passar aqui para a gente responder a sua pergunta. Agora, se você quiser ser mais rápido e agilizar o nosso serviço, aí você manda uma mensagem de texto. O telefone é 9979-3532. A primeira pergunta a ser respondida, Dr. Douglas, é a da Cida, porque a Cida ligou antes mesmo de começar o programa. 11h30 a Cida ligou para cá. Quero falar com o Dr. Douglas. A Cida lá do bairro São Luís diz o seguinte, ela está em benefício há 8 anos por invalidez e ela toma remédios controlados, né? A carteira dela está ainda ligada à empresa que ela trabalhava quando ela iniciou esse benefício. E na última perícia que ela fez, foi dado o benefício por tempo indeterminado. Aí ela pergunta, ela quer uma opinião do senhor, porque por tempo indeterminado significa que ela poderia se aposentar, ela não sabe se ela já está se aposentada por ser um tempo indeterminado. Pode dar uma explicação aqui para a nossa amiga Cida? Posso, Cida. Cida, meus cumprimentos. Veja bem, Cida, a aposentadoria é por tempo indeterminado, né? Essa é realmente por tempo indeterminado. Tem que considerar que na aposentadoria por invalidez, 5 anos depois de ser concedida, até 5 anos depois de ser concedida, até 5 anos, ainda pode ser feita uma revisão, uma perícia nova, para ver se o estado de saúde, se você melhorou, né? Não tem por que continuar pagando a aposentadoria por invalidez. Para você saber se você está aposentada por invalidez ou se você está recebendo auxílio-doença, Cida, você vai lá na carta de concessão, aquela cartinha que você recebeu do INSS, e vê o seguinte, no auxílio-doença tem um númerozinho lá do número 31, Daniel. Na aposentadoria por invalidez, o número é 42. Aí você vai saber se você está aposentada ou se está em auxílio-doença. Tá certo? Bom, de qualquer maneira, você pode, eventualmente, receber um auxílio-doença por tempo indeterminado, né? Vem muito da opinião do médico em relação à sua doença. Ele acha que que não tem como determinar o tempo que você vai levar para se curar. Inclusive é o mais certo mesmo, né? Porque o organismo ele não é previsível. Então, você pode estar realmente recebendo também um auxílio-doença. Lá na frente, um dia, isso terá que ser resolvido. Ou se você melhorar, ter alta, né? Agora, é claro que um caso de quem está recebendo por 8 anos o benefício e ainda ganha por tempo indeterminado, parece que as coisas caminham mais do ponto de vista clínico, né? Da sua saúde psíquica ou física, não sei qual é o seu problema, mas para uma aposentadoria por invalidez, se é que já não recebe. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui da Fátima, do bairro Santa Augusta, e ela diz o seguinte, me aposentei por invalidez por problemas de coluna. Fiz cirurgia, mas ficou como auxílio-doença. Tem algo a ser mudado? A Fátima pergunta. Na verdade, doutor, eu acho que a Fátima não sabe se ela está aposentada, porque ela pergunta assim, me aposentei por invalidez, por problemas da coluna. Aí fiz cirurgia e ficou como auxílio-doença. Então ela não está aposentada, né? É uma situação parecida com a pergunta anterior, né, Dani? Coincidência? Eu vou repetir, então, você vai lá na sua cartinha de concessão, ou se perdeu, vai lá no INSS e peça uma carta de concessão do seu benefício. Pelo número você vai saber se, e está escrito lá, né? Está escrito auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tá certo? A diferença é que, sendo auxílio-doença, é uma situação ainda provisória que pode encaminhar-se para uma aposentadoria por invalidez, mas também poderia se encaminhar para uma alta, se o médico, lá no futuro, lhe considerar clinicamente recuperada. Né? Você não deveria viver essa dúvida. Então eu sugiro que você vá no INSS ou se você tiver alguém em casa, você tire a dúvida para saber qual é a perspectiva que você tem. Se é auxílio-doença, repito, você pode ter alta lá na frente ou pode até caminhar para aposentadoria por invalidez. Essa foi a resposta para você, Fátima, do Santa Augusta, e eu recebo a pergunta de uma outra Fátima, só que agora a Fátima de Forquilinha. E ela pergunta o seguinte, doutor, quero saber se tenho direito à aposentadoria. Tenho câncer de mama com esvaziamento axilar e fiquei com problema no braço direito. Isso mesmo. E me deram alta em dezembro. E agora tenho outra cirurgia para retirada do útero e não sei como agir. Explique para a Fátima, doutor, por favor. Fátima, procure um advogado. O seu caso é de aposentadoria por invalidez. O INSS faz isso mesmo, às vezes, com as pessoas, negam benefício. É só para os telespectadores, me permite rapidinho? Sim, claro. Tem tempo aí? Sim, temos tempo ainda. Quem faz essa cirurgia no seio, a cirurgia na mama, né, em função de um câncer, fica com o braço limitado. Esse fica limitado. Se a pessoa fizer
esforço contínuo, com esse braço, fizer movimentos contínuos, esse braço vai se lesionar e vai ficar um assunto irreversível, um quadro irreversível, ele incha. Às vezes você encontra uma pessoa que tem um braço enorme, um braço, né? Grosso, assim, falando português mais claro. Aquilo ali pode ser decorrente de uma pessoa que fez a cirurgia no câncer de mama e não se cuidou, fez os esforços indevidos e fica com essa sequela que não tem mais volta. Então é caso de, provavelmente, aposentadoria por invalidez. Tem que procurar um advogado e fazer uma ação de concessão de auxílio, de aposentadoria por invalidez, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Se já estiver recebendo auxílio doença, não, aí não precisa fazer, né? 9979-3532 é o telefone para você enviar a mensagem de texto. Vou lembrar você que no número do telefone celular a gente não atende. Esse celular não recebe ligações, então não adianta ligar para cá. Tem que ligar para o telefone 3433-2528. O 9979-3532 é apenas para mensagem de texto, ok? Tá explicado então. A Beth do Pinheirinho pergunta o seguinte, doutor. A irmã da Beth fez uma cirurgia há 15 dias pelo INSS, pelo SUS, na verdade, né? Dizem que a perícia é só... E no INSS dizem que a perícia marcaram só para julho. Até lá, ela não vai ganhar nada. Aí ela pergunta, vai ser pago depois do tempo que ela ficou sem receber? Vai sim. Porque está muito acumulado, né, de problemas no INSS, de gente para ser atendido, falta peritos. A estrutura ficou pequena para a demanda, para a exigência, para a necessidade. Então, desde a data que você entra com o requerimento, o benefício é desde o dia que você foi lá. Tá certo? Se você ganhar o benefício, se o perito entender que é o caso de aposentadoria por invalidez, por auxílio de doença, por sem trabalho, enfim, que tem que conceder o benefício que tem relação com esse seu pedido em função do seu estado de saúde, seu estado clínico, não há dúvida, vai retroagir mesmo. Tá? Inclusive, se entrar na justiça, porque o INSS não concedeu o benefício ou deu alta do seu benefício, do seu auxílio de doença, da sua aposentadoria, você entra na justiça e também recebe desde a entrada do requerimento, não é de quando entrou na justiça não, é lá de trás. Tá? Tem direito aos atrasados, corrigidos inclusive. Bacana. A Aparecida do bairro Vila Macarini pergunta, o marido dela trabalhou 11 anos na mina e depois ele continuou contribuindo, mas se aposentou com um salário mínimo. Aí ela pergunta, o tempo de mina não conta? Opa, e como conta, né? Os mineiros, tem mineiros que aposentam com 15 anos, né? Que é o lado que trabalha no subsolo, lá na frente, né? E o mineiro que trabalha já em cima, aos 20, né? A aposentadoria dele é aos 20 anos. No caso especificamente do seu esposo, como ele não fez, eu não sei se ele era do subsolo ou de superfície, onde ele trabalhava como mineiro, mas o fato é que a aposentadoria dele, o tempo trabalhado, na mina, vale muito mais, né? Tem um acréscimo sobre esse tempo, bastante significativo, para ele poder contar esse tempo. E evidentemente que o valor da contribuição não tem nada a ver com isso que eu estou falando, eu estou falando aqui de tempo de contribuição. O valor da contribuição é uma média aritmética das 80 maiores contribuições que ele contribuiu de julho de 94 para cá. Então, aí tem que levar um contador, um advogado, alguém que faça o cálculo para ver se está errado, se tem direito a alguma revisão, alguma diferença. 3433-2528 é o telefone para você enviar, para você fazer a sua pergunta. Se o telefone estiver ocupado, você tenta de novo, porque as perguntas, quando elas chegam, as pessoas explicam para o Maicon e o Maicon anota. Então, às vezes, demora um pouquinho. Então, você aguarda e já liga na sequência que o Maicon atende a todos vocês para que a gente possa responder o máximo de pessoas possível. Bacana? Agora, se você quiser uma agilidade maior, é só você enviar por mensagem de texto. Aí o telefone para mensagem de texto é 9979-3532. Apenas para mensagem de texto. 9979-3532. Faça aqui como a nossa amiga a Juliângela, lá da Forquilinha. Aliás, Forquilinha tem participado bastante do nosso programa aqui, né? Boa tarde, eu recebo o benefício do INSS. E meu benefício vai até abril do ano que vem. Eu gostaria de saber se devo pedir revisão do benefício. Meu benefício é de LOAS, é um amparo. A Juliângela.
pergunta isso? Juliângela, quando chegar, se ele está com uma data marcada para encerrar esse seu benefício, você, 15 dias antes dele encerrar, vai até o INSS e prorrogação. Porque se as condições financeiras da família continuam as mesmas, não tem motivo para não continuar recebendo benefício. Porque esse é um benefício que é pago para pessoas que têm assim, uma condição de vida mais humilde financeiramente, né? Uma condição de vida mais modesta. Então eu sugiro que 15 dias antes você vá no INSS e peça a prorrogação do seu benefício. Sim, você tem todo o direito de pleitear essa prorrogação, repito, caso as condições que permitiram que o INSS o concedesse continuarem existindo. Bacana. Vai enviando a sua mensagem de texto, 9979-3532. Eu vou para o intervalo comercial rapidinho. Enquanto isso, você continua ligando para o Maicon, 3433-2528. Mensagem de texto, 9979-3532. Depois do intervalo, o Dr. Douglas volta respondendo a segunda etapa de perguntas do quadro Direito Previdenciário. Então você já sabe, né? Não sai daí. Fique com a gente. Nós voltamos já. Você pode continuar enviando a sua mensagem de texto, porque agora a gente vai para a segunda etapa, a segunda rodada de perguntas e respostas. Não é um talk show, mas a gente responde muitas perguntas. E aí você pode enviar a sua mensagem de texto. Doutor, eu gostaria de saber uma dúvida. Trabalhei 2 anos na mina, deve ser, e estou encostado. Meu salário é de R$ 1.900 e vem de desconto R$ 800. É justo? O Douglas pergunta, seu xará. Olha, Douglas, esse desconto vem do pagamento no INSS? Eu estou encostado. Meu salário Deve ser, de né? encosto é de R$ 1.900 e vem um desconto de R$ 800, é justo? Olha, eu acho que você tem que ir lá no INSS pedir um documento em que esteja discriminado, descrito, onde esteja lá a narração, né, de que título é esse desconto. O desconto não é de matéria previdenciária, com certeza. Pode ser um empréstimo consignado, pode ser um equívoco. Tem que ir no INSS conferir por que está acontecendo esse desconto. Talvez no passado o seu cálculo estivesse errado, o INSS estaria descontando, mas não deveria. Não deveria. Uhum. Eu acho um absurdo o INSS fazer um desconto sem que a pessoa receba um documento avisando, informando do que corresponde, ao que corresponde esse desconto, né, Dani? Porque a pessoa pode ser surpreendida com uma redução do seu valor, da sua renda, do seu salário, do seu benefício. Então, vá até o INSS, peça, explique, está vendo desconto. O INSS tem a obrigação e vai lhe dar a informação. Uhum. Vamos lá então. Estou há 10 anos encostado. O INSS já não deveria ter me aposentado? O Silvio pergunta, lá do bairro Comerciário. Olha, Silvio, o benefício de auxílio-doença é o termo técnico talvez fosse assim, um benefício a termo. A termo quer dizer que tem tempo para terminar, né? É por um período. Ele é provisório, ele não é permanente, né? É para a sua doença ter o tempo de cura ou o tempo de, enfim, de torná-lo inválido, né? Para o médico tirar a conclusão de que você está inválido. E com isso, ele teria que encerrar num certo prazo razoável. De qualquer maneira, é a condição clínica que determina isso, né? Me parece que uma pessoa que está há 10 anos com uma doença que lhe retira a capacidade de trabalhar, tenho a sensação de que é uma situação bastante constrangedora e errada, porque não acredito que o seu organismo vá surpreender agora, anos depois, né? Se fosse o caso, poderia ter sido aposentado por validez, então, e dentro dos 5 anos seguintes, o INSS faz as revisões que ele tem o direito de fazer, e se melhorasse, devolvia você para a iniciativa, para a vida, enfim, ativa, né? Para a sua capacidade de trabalho no mercado de trabalho. Eu acho que está errado. De qualquer maneira, não lhe aconselho a tomar nenhuma atitude, você está recebendo benefício, né? Cabe aí, Dani, uma ação, uma curiosidade que não respondeu, mas caberia no futuro, se ele se aposentar no futuro, pela mesma incapacidade de trabalho, os tribunais têm dito o seguinte, que o INSS, como pagou menos porque paga 91%, em função do benefício ser 91%, e a aposentadoria ser 100%, você deverá entrar na justiça no futuro, guarde
todos os exames, os atestados, os laudos, as receitas desse período todo, guarde mesmo, que você pode buscar essa diferença de 9% correspondente a 5 anos. Imagina quanto é que isso significa. Muito dinheiro. Uma boa diferença. Poderá ter um bom dinheiro para receber de volta. Verdade. Estou em benefício há 1 ano e 3 meses e meu médico me deu um atestado por tempo indeterminado, o médico. E aí fiz perícia e agora recebi alta. O que devo fazer, Pedro de Criciúma? Pedro, com certeza absoluta, entrar na justiça. Não tenha dúvida. Certo? Você tem um atestado que diz que você está inválido. O atestado, eu creio que seja um atestado válido, com carimbo, com assinatura, etc. Né? No mínimo, você tem direito a fazer uma outra perícia na área judicial para ver se o médico do INSS não foi, enfim, não pode ser refeita essa decisão dele, né? Essa opinião dele. A opinião dele é apenas uma opinião que tem consequência porque ele decide pelo rompimento do seu benefício, do recebimento dele, mas efetivamente a justiça pode rever a qualquer hora, como rever todo dia. Doutor, o Douglas estava escutando a sua resposta, né, da última pergunta, e daí ele mandou aqui a reformulação da pergunta que ele acha que explicou errado. Acho que sim. Pode ser. Na verdade, olha só, eu recebo da mina R$ 1.900. Esse é o salário lá. Só que de imposto eu recebo 800. Tá bom, agora ficou mais claro. Ficou mais claro? Claro, né? O salário dele é de R$ 1.900 na mina. Aí ele se encostou. De encosto ele recebe apenas 800. Tá. Metade do valor. Não, claro, aí eu... Menos da Beleza, metade. aí isso a gente já consegue responder tranquilo Então, daqui. por favor. Tá? Veja bem, você não recebe o valor da última remuneração que você recebia na empresa que você trabalhava, você recebe uma média de que você pagou durante julho de 94 até agora. Então, se você hoje recebe R$ 2.000, R$ 1.800, R$ 900 há 2 anos, que é um salário legal, mas lá atrás você recebia um salário bem menor, pelo visto foi o que ocorreu, com todo carinho e respeito. Então, o que acontece? É a média entre o salário alto de 2 anos e o salário baixo de vários, portanto é muito menos que o salário atual, por isso que ele reduz. Tá certo. Tá certo? Claro, doutor, que aí pode ter erros também suscetíveis de fazer uma revisão só olhando os seus documentos. Esse é o momento em que a gente começa agora a resumir as respostas, porque começaram a vir muitas e a gente tem 10 minutos. Eu vou ser objetivo. Eu sofri um acidente em 2005 e entrei com um pedido de pecúlio, mas eles negaram. Eu volto a recorrer porque fiquei com sequela no joelho. O Anderson de Forquilinha pergunta, mais uma vez Forquilinha. Anderson, aquela doença, aquela situação do processo judicial que você perdeu não pode mais ser revista. Mas se a sua lesão agravou-se, você pode entrar com outro processo, nem que seja minimamente. Não, a condição não é mais aquela, é um pouquinho pior, pode entrar de novo. A Juliana da Próspera pergunta, meu marido teve paralisia infantil e tem uma grande deficiência na perna, trabalha por conta e nunca foi procurar nenhum auxílio. Ele tem direito, agora com 36 anos? A Juliana pergunta. Bom, ele deve ter nascido com isso então? A deficiência, sim, é infantil, né? Paralisia infantil. Sim. Não, em função dessa situação, não. Porque se ele tem a mesma situação de quando ele nasceu, ele já tinha essa doença antes de começar a contribuir. Agora, se depois que ele contribuiu, agravou a doença dele, com certeza ele pode buscar o benefício. Ela fala aqui só que tem uma grande deficiência na perna, mas geralmente essas deficiências que é comum em quem tem paralisia infantil, né? A perna às vezes mais curta, sempre dá algum problema na região da perna. E tem uma tendência de agravar ao longo do tempo, porque com o uso isso vai desgastando, né? Vai criando toda uma dificuldade maior. Se agravou depois que contribuiu, se você pagou 12 meses, depois de pagar 12 meses piorou, pode ter certeza que tem direito a buscar um benefício, pelo menos tentar. Mais um Douglas, lá do bairro Santa Cruz, pergunta, fiz perícia na Justiça Federal, a perita diz que não tem condições para trabalhar, mas ele já está há 3 meses sem receber. Aí ele pergunta, essa demora é normal? Porque o INSS pode ter recorrido, pode estar fazendo o cálculo, mas pelo que eu estou percebendo, você vai receber todos os atrasados, desde quando o INSS lhe negou o benefício ou de quando lhe deu alta. Aqui é recente o caso aqui, a Terezinha do bairro São Simão pergunta o seguinte, ela caiu no trabalho, levou um tombo, aí ela fez perícia ontem, e ontem, então a perícia afastou ela até o dia 1º de maio, só que não tem condições para trabalhar, o que ela deve fazer?
Ela quer dizer que depois do dia 1º de maio não vai ter condições. Porque tipo, ela caiu, deve ter fraturado alguma coisa, e eles deram um mês, né? Menos de um mês, 1º de maio, 7 dias, hoje é dia 24. Pela forma que ela tá, ela acha que não vai dar para voltar em 7 dias. Você tem 2 caminhos, ou pedir outro benefício imediatamente após esse, ou ir para a justiça. Então ela espera normalmente acabar até o dia 1º. Isso. E depois ela já procura. Se tiver 15 dias antes, pode também pedir a prorrogação já, né? Ela já entra já? Pode pedir a prorrogação. Se ela Como é que ela faz? Não é do INSS pedir prorrogação. Prorrogação do benefício. Ela está recebendo o benefício, mas ela considera que até a alta, ela não... Depois, não, até a alta não, até o prazo de encerramento do benefício, ela não vai estar em condições, já antecipa e já pede uma prorrogação. Vai ficar marcado uma perícia, e a perícia vai dizer se vai ser prorrogado ou não. Até é bom ter o laudo médico também, né? Porque aqui é o do perito do INSS, Exatamente. né? Às vezes o médico dela vai dizer que ela não tem condições. Claro, pode ter exame, né? Tal. A Fátima do Treviso. Nossa, hoje é o dia das Fátimas e de Forquilinha, né? A Fátima lá do Treviso diz o seguinte: uma pessoa aposentada por invalidez, quando chega à idade, deve-se fazer mais alguma coisa depois? Ou o aposento está garantido? Boa pergunta. A aposentadoria por invalidez, ela só se consolida mesmo 5 anos depois de ser concedida. Até 5 anos o INSS pode revisar, porque a pessoa pode melhorar o seu benefício. 5 anos depois não pode ser revista. Quando completar 60 anos mulher ou 65 anos homem... Peraí, revisar como? Tipo, dentro dos 5 primeiros anos, eu posso recorrer para ganhar mais? Seria isso? Não. Não? O INSS, você recebeu a aposentadoria por invalidez. Por 5 anos o INSS pode lhe chamar, pode fazer uma revisão. Para ver se realmente... Se continua inválido. Certo. Porque pode ter melhorado, né? Claro. O organismo é assim. Aí se melhorou, se está sadio, está saudável, tem condições de trabalhar, o INSS não tem a obrigação de pagar benefício nenhum, óbvio. Certo. E aí por 5 anos ele pode rever. Passados 5 anos não pode rever mais. Aí, mesmo que a pessoa melhore, daí? Aí consolida. Consolida. Ganha-se esse direito. Porque clinicamente leva-se... A doutrina considera que 5 anos depois, de invalidez, é muito difícil, quase impossível recuperar. Né? Ainda dá tempo de nós respondermos a sua pergunta. É só você enviar uma mensagem de texto para o telefone 9979-3530. Não, dá tempo só de uma pergunta. Tem aí, Maicon? Então explica, porque a última pergunta do dia a gente vai perguntar agora. Quebrou o dedo fora do trabalho. O nosso telespectador quebrou o dedo fora do trabalho. Isso. E ganhou 15 dias pelo médico por 24 horas. Aí teve o normal, né? 15 dias de atestado, como se chama, né? Pelo médico do 24 horas. O cara que injeção falou para precisar tirar os estilhaços. Só que daí ele foi para engessar o dedo. Aí a pessoa que faz o gesso disse que ele vai ter que fazer uma cirurgia para poder tirar os estilhaços. Ele entra no antes dos 15 dias ou no 16º dia. E daí ele quer saber se ele espera os 15 dias para depois entrar com o pedido ou ele já entra já. Já vai lá. Porque esses 15 dias quem paga é a empresa. Então não tem nada a ver com o INSS, né? Tá. Então, só para responder, então... Você pediu para ser objetivo? Tá, mas o que ele faz agora, doutor? Só responda. Não, vai no INSS, pede auxílio-doença. Última pergunta, agora sim. Boa tarde, eu recebo auxílio-doença. Este auxílio vai até setembro, mas gostaria de voltar a trabalhar com carteira assinada. Tenho que avisar o INSS ou eles cortam o benefício sem precisar avisar? O Júnior de Sara pergunta. Não, Júnior, você está sendo muito honesto, né? Porque você está recebendo benefício, mas está abrindo mão dele porque se considera apto. Vá até o INSS e comunique: olha, eu estou apto, eu melhorei. Antes da previsão do médico do INSS. Isso é raro. É rara a previsão e é muito bacana a sua atitude ética com o recurso público, né? Porque o dinheiro do INSS é público, é nosso, é da comunidade, é da sociedade. Ele está abrindo mão do benefício porque ele se considera apto. Eu acho que você merece parabéns. E vá no INSS e comunique que você está bem. Já pode ter alta. Doutor, quero agradecer muito a sua presença nesta terça-feira e com certeza os nossos telespectadores também, porque a gente hoje tirou bastante dúvida de muita gente que está em dúvida, né? E você pode esperar para terça-feira, você que não foi respondido, na verdade a gente respondeu todas as que chegaram hoje. Mas se não deu tempo de você ligar, não tem problema não. A gente responde para você no próximo programa. Muito obrigado. Parabéns pela dinâmica, cada vez melhor. Muito... Por isso que estamos em primeiro, será? Também. Não podemos falar, não podemos mais também. falar que a gente está em primeiro. Porque eles copiam. Eles copiam. Então tá. Mas a cópia nunca é igual ao original. Não, você sabe disso. Quem disso. cria é que, né? O Chacrinha dizia, não, nada se cria, tudo se copia, né? Então tá certo. Mas essa é a criação nossa, essa é nossa. Nós que criamos esse. É verdade, isso aqui foi nós que criamos. Esse é o nosso... E deu certo.